Boa noite, graça e paz, seja sobre a tua vida, amém? Boa noite, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, gente, mais uma noite de sábado, mais um estudo aqui da Palavra de Deus. A gente está falando sobre os versículos que não significam muitas das vezes aquilo que a gente pensa, ok? E hoje é a segunda parte do estudo. Creio que da mesma forma da semana passada, que foram alguns versículos aqui, às vezes por falta de interpretação correta e usar as técnicas da hermenêutica que a gente falou. Na verdade, essa live é uma pequena aula, né? Uma pequena demonstração, assim, uma apresentação da hermenêutica, que é uma das cadeiras é uma das matérias que aqueles que cursam o seminário teológico eles têm, né? E era uma das matérias assim que eu mais gostava, né? Gostava também da exegese, e na verdade a hermenêutica e a exegese elas andam muito próximas, assim, né? Porque a exegese, a hermenêutica, ela nos dá a interpretação correta. Claro, tem que ler alguns livros de apoio, examinar a própria Bíblia em outras traduções, né? E a gente vai no texto, no contexto, enfim. E a exegese, ela dá outros requisitos, como fatos históricos, história do povo, costumes, civilização, geografia bíblica, enfim, entra um monte de coisa. Então eu era assim muito... gostava muito quando tinha essas aulas, embora não tivéssemos tido bons professores, né, quando a gente estava fazendo o seminário, mas enfim, teve alguns que não todos, né? Nessas matérias, infelizmente, não. Então a gente colocou assim no nosso coração que quando a gente desse aula ou fizesse algum trabalho desse tipo, a gente iria a fundo mesmo, e é o que a gente tem trazido aqui para vocês, é o que tem acontecido, ok? Um abraço aí, pessoal, que já está entrando, né? Já está aqui na live com a gente. Minha irmã, pastora Gina. Deus te abençoe, Nina. E o nosso amigo Cristiano, pastor Cristiano. Um abração, pastor Souza. Cristiano. Deus te abençoe. Amém. Então um abraço aí, que chamam em toda a família. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Tá certo? Então a gente vai a gente vai para a segunda parte desse estudo. A gente não conclui ainda hoje, né? Porque são alguns versículos que a gente separou e hoje não vai dar para terminar, né? Tem muito assunto aí, e a gente está fazendo também de uma forma resumida, porque se a gente fosse fazer homilética, se a gente fosse fazer hermenêutica, homilética é uma outra matéria que também tem no seminário teológico, mas aí a homilética já é a arte de pregar. Enfim, você junta hermenêutica e exegese e faz uma boa homilética, você faz uma boa pregação. Então, tá bom? É a arte de pregar, ou de fazer um discurso, ok? Então a gente juntou essas duas, a hermenêutica e a exegese, para a gente estar apresentando aqui para vocês esses versículos, né? E a gente está fazendo isso de forma resumida. Em alguns outros a gente vai um pouco mais além, mais a fundo. Enfim, não tem tempo hábil para a gente ficar aqui, porque senão ficaria uma live muito longa, entendeu? Então, mesmo assim, eu já quero agradecer a todos que vão estar participando, você que vai entrar depois. Tem participado, tá bom? Que também. Tem participado, tem acompanhado aqui os estudos, e provavelmente a gente termina na semana que vem essa série de estudos de versículos mal interpretados, ou que muitas das vezes não significam aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente interpreta, tá certo? Vamos ouvir então aqui uma música antes da gente começar o estudo, né? Tem a ver com o estudo dessa noite. A música é do Sinal de Alerta, né? É uma banda das antigas, aí pessoal mais saudosista.
pessoal aí da minha idade, assim, mais ou menos, né? Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, né? Texto ou contexto de idade. Essa música ela é do álbum Manhãs de Outono de 1987. Foi uma série especial que o Sinal de Alerta lançou e o nome da música é Palavra, ok? Tem tudo a ver com o estudo dessa noite. Então curtam aí Sinal de Alerta, Palavra. A palavra. Foi Sinal de Alerta, a palavra aí, matando a saudade, né? 1987, poxa, lá se vai tempo, né? Um abraço aí para nossa amiga também, a Milena Canício, que acabou de adentrar aqui. Deus te abençoe, Milena. Obrigado aí pela tua participação. Milena, que Deus possa abençoar a tua vida. Dá um abraço aí no Marcelo, tá bom? Que Deus possa estar abrindo o nosso conhecimento nessa noite para a gente
entender a palavra de Deus, aquilo que Deus quer comunicar conosco, tá certo? Que Deus possa abençoar vocês aí, obrigado, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Primeiro versículo da noite, que a gente vai fazer a leitura aqui, depois vai passar a interpretação popular ou a interpretação errada ou fora do contexto, né? Quando a gente fala fora do contexto aqui, ou interpretação equivocada, errada é a mesma coisa, tá bom? Porque muitas pessoas pegam esses versículos e fazem esse apanhado de forma isolada e, conforme nós falamos na semana passada, isso aí pode causar confusão, sabe? Assim, a gente trazer ou tecer verdades em cima desses versículos isolados. E muitas das vezes Deus está comunicando a um povo, a um grupo de pessoas, em outras oportunidades Ele está comunicando isso de forma individual ou para aquele tempo, melhor dizendo, enfim, para uma situação específica, e a gente vem trazendo todos esses apanhados aqui para a gente não interpretar de maneira errada ou equivocada, tá certo? Então o primeiro versículo que eu quero analisar com vocês nessa noite está lá na carta de 1 Coríntios 10, 13, ok? Que diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Eu queria um feedback aí de vocês, como é que tá o som, se tá legal, tá dando para ouvir a gente, a música de fundo tá atrapalhando, tá tranquilo? Me dá um feedback aí, coloca aí no comentário, tá certo? Então vamos lá analisar esse versículo, tá bom? Bom, a interpretação equivocada que muitas pessoas fazem é o seguinte: não há nenhuma dificuldade que não possamos suportar. Deus somente permite aquilo que a gente aguenta, ok? No contexto, esse versículo não fala sobre dificuldades, tá? E muitas das vezes a gente usa isso. Deus só dá aquilo que a gente aguenta. Deus só dá aquilo que a gente suporta. E se você analisou a palavra aqui, se você analisar o contexto, Paulo aqui, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto, ele está falando sobre tentação e não dificuldades. Porque dificuldades todos nós vamos passar, tá certo? Vou diminuir aqui então a música de fundo, tá certo? Espero que tenha melhorado aí um pouquinho, tá bom? Então esse versículo ele não fala sobre dificuldades, porque dificuldades todos nós teremos, todo cristão, todo filho de Deus, ele tem dificuldade, assim como todas as pessoas têm dificuldades nessa vida. Me mostra alguém ou me fala de alguém que não tem dificuldade, né? O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, aflições são dificuldades, são coisas, são problemas que surgem, são situações que a gente passa. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema na família, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema no casamento. Então tudo isso é dificuldade, tá certo? E se a gente fizer um contexto, o versículo anterior ele avisa sobre o perigo de ficar muito confortável, aí falando sobre tentação, sem ficar alerta contra a própria tentação. Então, não temos desculpa se cairmos em tentação, porque Deus sempre nos dá uma saída, sempre vai providenciar para a gente um escape, mas muitas das vezes a gente esquece ou tapa os ouvidos e não ouve a voz do Espírito Santo, sabe? É como se acendesse um sinal vermelho dentro da gente, né? Como se acionasse uma campainha e que o Espírito Santo está ali praticamente falando conosco: olha, não vai, não faz, é perigoso, entendeu? Isso pode causar problema, mas a gente pega e vai. Por quê?
A gente esquece de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a gente vai pela vontade da nossa carne e muitas das vezes acaba cometendo coisas que desagradam a Deus, que podem trazer problemas para a gente, problemas para a nossa família, enfim. Mas Deus, ele sempre dá uma saída, ele sempre providencia um escape. Então não podemos justificar o pecado com a falta de opção, tá certo? Então esse versículo se refere à tentação e não dificuldade. Então todas as vezes que você pronunciar, note que a gente está falando desde a semana passada, nós já erramos muitas vezes também em interpretar esses versículos e já falamos, Deus só dá aquilo que a gente aguenta. Não, Deus não dá aquilo que a gente aguenta. Deus, ele nos providencia um escape, uma saída no momento de uma tentação. Então, esse versículo não é sobre dificuldades, mas é sobre tentação. Então, vamos nos atentar a isso, para a gente não cometer mais equívocos e quando for pregar ou evangelizar ou falar de alguém, a gente não usar esta frase que já virou um jargão, tá certo? Aqui está falando sobre tentação e não dificuldade. Então vamos para o segundo versículo, né? Que é lá em Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A interpretação errada, né? Jesus tira todas as doenças de quem nele crê. Interpretação contextual. Pessoas com muita fé também ficam doentes. Às vezes a gente acha que não, quem tem muita fé não fica doente. Fica assim. E nem sempre são curadas. Às vezes elas também pedem, oram e não são curadas. Deus, o Senhor, ele faz da forma que ele quer, né? Ele cura a hora que ele quer. E essa profecia sobre Jesus fala sobre a doença do pecado. Nossos pecados são como doenças que nos destroem e matam. Jesus veio para tirar essa doença espiritual da nossa vida, nos dando a vida eterna. Amém? Então aqui Jesus tira todas as doenças de quem crê nele. Não é que esse versículo também, quando fala ali sobre, principalmente ali no final, né, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque eu entendo esse versículo aqui da seguinte forma. Vamos dividir ele em 3 partes aqui, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, tá? E moído pelas nossas iniquidades. Transgressões e iniquidades se referem a pecado. Então isso se encaixa na nossa área espiritual, porque o homem tem 3 áreas dentro dele, que é o seu espírito, né? A gente pode dividir, a gente pode fazer uma tricotomia aqui. Tem gente que defende que o homem não é uma tricotomia, é uma bicotomia, tá? A alma e o espírito é uma coisa só e tem o corpo. Tem uns que defendem que o homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então vou falar na tricotomia, dividindo esse versículo em 3. Transgressões, né, e moído pelas nossas iniquidades. Transgressões e iniquidades é igual a pecado. Então isso se refere ao nosso espírito, ou seja, uma vida espiritual, tá certo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz é um sentimento, mas também pode ser um estado. Então isso se encaixa na alma, ok? Transgressões, iniquidade, pecado, espírito. Paz, sentimento, alma. A alma é o que? É o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é a nossa memória, etc. Certo? Então, paz, sentimento, alma. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pisaduras vêm de pé, tá certo? E pé faz parte do nosso corpo, ok? Então, se pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas, vamos dizer assim, pegadas
mas não no sentido de pegada, de ficar marca ali no chão, mas conforme Jesus ia carregando a cruz, ele ia pisando ali no chão, coisa e tal, o profeta aqui, ele dá essa palavra profética a respeito da crucificação de Jesus e fala que nós fomos sarados por essas pisaduras. Pisaduras vêm de pé e se encaixam no corpo. Então eu vejo esse versículo aqui fazendo agora sim uma exegese em cima disso aqui, não mais uma hermenêutica. Bom, vamos colocar as duas aí, vamos fundir as duas, hermenêutica e exegese. Jesus, ele foi ferido, ele morreu na cruz para me dar cura espiritual, cura da alma e cura do corpo. Foi isso que a Darlene aqui comentou, porque quando ele veio para destruir essa doença, é a doença do pecado, ou seja, a doença no nosso espírito, que nós carregávamos esta doença, e ele levou sobre si. Então ele veio me curar no meu espírito por causa dos meus pecados, que a gente comentou, e que este versículo aqui faz referência, mas eu acredito também na cura de Jesus, porque aqui ele fala de pisaduras, e pisaduras é corpo, tá certo? Então é um versículo completo para o homem, é cura do espírito, porque levou os nossos pecados, é cura da alma, porque esse ato de Jesus ali na cruz, ele nos traz paz hoje, paz principalmente com Deus, porque o homem estava brigado com Deus desde o Jardim do Éden, né? E foi necessário Jesus selar essa paz, por isso que Jesus também é chamado de Príncipe da Paz. Ok? Nos trouxe salvação. Nos trouxe salvação, exatamente. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque eu acredito na cura do corpo também. Tá certo? Sim. Mas esse versículo, em especial, ele se refere à cura do espírito. Essa divisão que havia entre Deus e o homem. E hoje Jesus, ele sanou essa ferida, esta doença. E na muitas, gente. muitas Tá vezes a pessoa fala, né, Jesus tira todas as... essa interpretação errada, tira todas as doenças, né? A pessoa... Ele tem o poder para fazer? Para fazer isso. Tem, sim. Com certeza. Eu sou prova disso. Eu estava internado numa UTI durante... milagres, 2 semanas, né, numa UTI. E as pessoas orando por mim. Eu sou prova viva disso. E Deus, ele resolveu... Ele decidiu, ele determinou a minha cura. E não foi só isso, entendeu? Que ele fez nas nossas vidas, né? Outras coisas aqui, eu poderia passar a noite inteira aqui dando testemunho. Quero deixar um abraço aí para minha mãe que está na live. Abração, né? Deus te abençoe. E a pastora Helena está aqui assistindo. Um abraço aí também para a pastora Helena. Um abraço aí para o Carlos Alberto. Boa noite, compadre, para você também. Olha, Alberto, eu vi a tua mensagem lá, cara, só que essa semana ela foi muito corrida aqui pra gente. Parabéns aí, tá, cara? Você se formou, você mandou a mensagem lá e depois que eu li a mensagem, o teu TCC, né, foi aprovado. Amém. E Alberto agora é administrador público. Olha. Que bom, graças a Deus. Que chique, né? Se a gente voltar aí pro Brasil, arruma uma vaga para mim na prefeitura de Bom Jesus. Tá? Na Secretaria de Meio Ambiente. Tá bom? Grande abraço. Então, esse versículo especialmente, ele se refere nessa questão. Mas nós acreditamos na cura do corpo, também acreditamos. Eu sou prova disso. Estivemos orando também pelo meu amigo, pelo Sorin, está sempre aqui na live com a gente. Sorin é lá da Romênia e a gente se conheceu aqui em Portugal, e ele fala que não foi por acaso, Jesus cruzou, né, os nossos caminhos, e da mesma forma que eles estiveram orando quando eu estive lá no hospital. O Sorin teve alta essa semana, já está em casa, graças a Deus, está se recuperando, né? A sua esposa também, a família toda, né, teve o Covid, e a gente fez a mesma coisa, a gente orou por ele, pedindo a Deus a misericórdia, e Deus também decidiu e determinou a cura do Sorin. O Marcelo também, né? O Marcelo, meu amigo, enfim,
Nós acreditamos? Acreditamos, sim, acreditamos, tá? Mas isso não nos dá o direito de pegar este versículo aqui e determinar algumas coisas, até porque quem determina tudo na nossa vida é Deus, ok? A gente simplesmente a gente tem que abaixar as nossas cabeças, a gente tem que confiar nesse Deus e confiar nas determinações dele para a nossa vida, porque Deus, ele sempre vai fazer o melhor, né? Repetindo também o que a gente vem dizendo aqui, nem sempre Deus vai te dar aquilo que você quer, mas tenha certeza que Deus, ele vai te dar em todas as oportunidades aquilo que você precisa, porque Deus, ele age em cima das tuas necessidades. Nem sempre aquilo que você quer representa uma necessidade. Deus, ele age dessa forma, tá bom? O outro versículo que a gente vai trazer aqui para debate, para examinar de acordo com a luz da Bíblia, com a técnica da hermenêutica, da exegese, né? E falam muito, mas muito esse versículo, sabe? E falam muita besteira também a respeito desse versículo, né? Tem gente que nem gosta de falar esse versículo, porque é um sacrilégio falar isso aqui, né? Um abraço aí também para nossa amiga, para Hilda Reis, que Deus te abençoe, toda a família. Beijão. Obrigado aí pela participação, Hilda. Saudade de vocês. Vamos lá. Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo é polêmico, né? Bom, fora de contexto, em uma cultura pluralista, e é uma cultura que a gente vive, infelizmente, hoje, muito, em muitas igrejas, impera essa cultura pluralista, onde o maior pecado de todos, está ranqueado lá em primeiro lugar. E que pecado é esse? É a intolerância, ok? E isso se parece muito com Jesus nos dizendo para não criticar ou encontrar a falha como o estilo de vida de cada um. Agora, em contexto, porque a gente já falou isso aqui, né, na semana passada, não adianta simplesmente pegar um versículo e tornar aquilo ali uma verdade, algo, sabe, sensacional, ou uma revelação de Deus, algo que, o Espírito Santo, ele falou comigo dessa... Não. Tem que ter o contexto. E a gente já explicou aqui que muitas das vezes o contexto representa um capítulo inteiro. Não é apenas 2 versículos atrás ou 2 para frente. Mas muitas das vezes, para entender um versículo, aquilo que realmente Deus quer comunicar, a gente tem que ler o capítulo inteiro, tá bom? Não é caixinha de promessa, né? Não é caixinha de promessa, não é roletrando, né? Já conhece o roletrando? Né? Abre a Bíblia assim... Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Aí vamos supor que nesse roletrando, né, a pessoa tire aquele versículo assim: e foi Judas e se suicidou. O raça de víboras vai falar ali. Né? Já pensou que é esse versículo? E foi Judas e se suicidou? Vamos ver o que Deus quer falar comigo. Deus vai falar comigo. Caramba, não. Vou roletrar de novo. Deus, ele deve ter se enganado. Né? Não. Aí roleta lá na Bíblia de novo. Não é isso que eu quero, não. Aí cai o versículo assim: vai tu e faz o mesmo. Ou seja, caiu a continuação do diálogo de Jesus com Judas, né? Aí o cara fica desesperado. Não é possível. Não é possível. Não é isso que Deus quer falar. Não é isso que Deus quer falar. É capaz de falar até assim. Aí tá falando comigo, hein? Vai lá e roleta de novo a Bíblia, né? Roletrou. Aí caiu o versículo assim: olha, o que tem que fazer, vai e faz depressa. Vai, faz logo. Aí o cara entra em desespero, cara. Entra em desespero. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não lê versículos isolados, sabe? Gente, esse negócio de caixinha de promessas, cara, é complicado. É muito complicado. Ainda vai dizer que
Probleminha técnico aqui, um probleminha técnico. Vai dizer que não foi Deus que falou, né? Como é que pode? Vai falar, não foi Deus. Peraí que houve um probleminha técnico, mas já está sendo resolvido. Pronto. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Desculpe aí, pessoal. Houve um equívoco. Houve. Né? Então, esse negócio de versículo isolado é complicado. Caixinha de promessa, cara, é bom, mas naquele tempo, sabe, que a gente não tinha assim conhecimento e tal. Eu queria ver se fizesse uma caixinha de pancada, entendeu? Se alguém ia comprar a caixinha de pancada. Tipo esse versículo que a Darlene falou aqui, raça de víboras. Já pensou a caixinha de pancada? Então é muito complicado esse negócio. Um abraço aí pra Karina, pra minha irmã que também tá assistindo. Karina, beijão, Deus te abençoe. Boa noite. Beijão aí na Grande tela, abraço nossa, aí. Silvia. Deus abençoe a família. Amém. A Alberto tá falando aqui no Brasil por causa de uma vírgula o pastor adulterou. Exatamente. Né? Que ele leu aquele versículo lá. Vai adúltera. Né? E ele leu vai e adultera. Aí saiu até no Fantástico esse caso. Saiu. É outra falta de interpretação, né? Infelizmente acontece essas coisas, tá certo? Bom, vamos lá voltar ao versículo que eu já fugi aqui totalmente do tema, já falei outras coisas. Um abraço aí pro Sandro também. Vovô Garoto, Sandro. Aí, Levi, né? Fiquei sabendo, garotão aí tá chegando. Amém? Só não vai botar a camisa do Vasco no menino, entendeu? Abençoa essa criança, não faz isso com ele não, entendeu? Pô, o bichinho já vai nascer assim, já, pô, camisa do Vasco é complicado, né? Tô brincando, Sandro. Bom, o que importa é que ele venha com saúde, que Deus possa estar abençoando, tá certo? Parabéns aí para toda a família, tá bom? Vamos lá. Não julgueis para não ser julgados. Então, em contexto, nos versos que vão do 3 ao 5, Jesus nos diz primeiro para abordar as questões em nossas próprias vidas, ou seja, a trave no nosso próprio olho, ok? A Milena tá falando aí eu sou Vasco. Azar o teu, né? Sofrimento atrás de sofrimento, né? Mas tem gente que gosta de sofrer. Fazer o quê, né? Um abraço aí para Maria José também, Dona Zezé, Deus te abençoe. Dona Zezé, Deus te abençoe. Obrigado aí pela participação. Então no verso 3 ao 5, vamos lá. Jesus nos diz primeiro para abordar as questões de nossas próprias vidas, ou seja, a trave no nosso próprio olho, antes de virar as nossas atenções para os problemas dos outros, ok? Mas no versículo 5, ele também indica que uma vez que nós colocamos nossas próprias casas em ordem, a gente está habilitado para ajudar outras pessoas a lidarem com seus problemas. Então, enquanto nós devemos ter cuidado para não nos comportarmos como acusadores, nós devemos estar envolvidos com humildade e através da comunidade evangélica, da comunidade cristã, ou seja, da igreja, nós devemos ajudar os outros a trabalharem uma solução de seus problemas. Tá certo? Amém. Então, a questão aí do julgamento... Vamos então pro 4, né? Não é como a gente muitas das vezes aí pensou e imaginou, tá certo? Isso, vamos lá pro 4. 4. Esquecendo o que fica para trás e para o que está à frente, ok? Fora de contexto, se isso parece mesquinho, esse versículo está incluído porque se tornou um favorito recente de muitos líderes cristãos. Rapidamente restaurados, né? Que foram e que tiveram anteriormente uma grande queda moral, tá certo? Então as palavras de Paulo também parecem sugerir que não devemos sempre olhar para trás em nossos erros, que todos nós precisamos nos preocupar em simplesmente avançar, prosseguir, ok? Isso no
texto, ou seja, fora do contexto, um versículo isolado traz essa ideia, ou a gente já interpretou isso desta forma. Eu mesmo já interpretei dessa forma, tá bom? Agora, em contexto, Paulo ele não está refletindo nessa passagem sobre os seus erros ou sobre as coisas terríveis que ele costumava fazer quando ele era um caçador de cristãos, ok? Paulo não era mole não, gente, tá? Paulo não era fácil não, tá bom? Era conhecido como Paulinho Beira-Mar, tá bom? Saulinho Beira-Mar. Saulinho Beira-Mar. Saulinho Beira-Mar, tá bom? Mas em suas muitas realizações e reivindicações de justiça, este versículo ele fala sobre Paulo e do desmantelamento de seu próprio orgulho, e não sobre encobrir os seus erros. Paulo ele não está falando sobre isso, tá bom? Ele está falando sobre o quê? Reivindicações de justiça. Ele está se referindo ali, ele está praticamente se rasgando, né? E ele falava muito isso, sabe? Esmurro meu corpo à escravidão, à servidão, para servir a Deus, ok? Ele lida com seu próprio orgulho, ok? Ele fala sobre também um espinho na carne, que é uma futura abordagem aqui que a gente pode fazer na live. O que era esse espinho na carne de Paulo, ok? Tem a ver com orgulho, ok? Por isso que ele escreve isso. E não somente pelo fato de encobrir os seus erros, ok? Ele sabe lidar muito bem com essa questão. E ele faz isso justamente o quê? Para se diminuir cada vez mais, para que Cristo possa crescer nele, ok? Agora vamos para o 5, né? 5, Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu com eles, ok? A interpretação popular, e há duas interpretações para esse versículo, né? A primeira interpretação é o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali há uma igreja. Primeira. A segunda interpretação: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele promete estar presente. Mas não é isso que o versículo quer dizer? Não é isso que a gente deve interpretar? Não é isso. Vamos considerar algumas coisas aqui. 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus não constitui necessariamente uma igreja. Concordam comigo? A segunda consideração: Jesus se faz presente, queridos, com qualquer número de pessoas, nem que seja apenas uma pessoa. Isso está lá em Mateus 6,6. Depois você pega, lê e confere. Faça como os bereanos faziam. Vai lá e confere se a gente está falando besteira aqui ou se a gente está seguindo a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Qual seria a interpretação correta, então, se esse texto aí isolado, né, ele não casa nessas duas considerações, ok? Que 2 ou 3 pessoas não necessariamente constituem uma igreja e que Jesus se faz presente com qualquer número de pessoas, ok? A interpretação correta em Mateus 18, do versículo 15 ao 20, aí fazendo um contexto, Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está ensinando como devemos executar a disciplina eclesiástica. As 2 ou 3 pessoas de que Jesus fala aí nesse texto são as testemunhas que ele exige para a validação de um caso particular disciplinar, que foi citada no versículo 16, tá bom? O que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte: se vocês praticarem a disciplina eclesiástica do jeito que eu estou ensinando, com 2 ou 3 testemunhas verdadeiras,
eu estarei aprovando o processo disciplinar de vocês, e tudo quanto vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo quanto vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, esta é a parte final de uma sessão, ok? Sobre como lidar com as divergências e navegar em um caminho de unidade dentro da igreja, ok? Jesus está dizendo que é algo de belo e santo sobre a resolução de litígios, de problemas na união, mas ele não está sugerindo que há algum poder especial de oração amplificado que nega o ponto de devoção individual, ok? Ou o devocional. Ele não está falando isso, ok? Essa questão até de ligar, né? Que ligares no céu, será, que ligares na terra, será ligado no céu, e que desligares na terra será desligado no céu. Muita gente confunde também esse versículo, tá? Fala aí. Confunde. Eles acham que se eu o que eu fizer aqui na terra, mesmo que seja errado, está sendo ligado no céu. Está sendo ligado no céu. Ou seja, nem tudo. E quando Jesus fala aqui sobre ligar na terra e ligar no céu, ou desligar na terra e desligar no céu, são coisas espirituais. São coisas espirituais. Ok? Como é que Deus vai ligar uma desavença aqui na terra e ligar lá no céu? Como é que Deus vai ligar um racha numa igreja por causa de uma fofoca, por causa de disse-me-disse, por causa de conversinha fiada? Aí Jesus vai ligar isso aqui na terra e vai ligar isso lá no céu. Não, não é. Não é isso. Não são essas questões, ok? Muito pelo contrário, ele fala exatamente, ele exalta essa disciplina eclesiástica para que haja o quê? Para que haja ordem, para que haja entendimento, para que haja união, para que haja respeito dentro da igreja, ok? Versículo de número 6 que a gente separou aqui é Jeremias 29:11, que diz: pois eu bem sei os planos que tenho para você, ok? Muita gente confunde isso aqui também. Fora do contexto, muitas pessoas usam este versículo como um favorito pessoal, talvez porque parece oferecer o quê? Uma garantia de que no final a nossa vida vai ficar bem e que a direção para o qual todos nós estamos indo levará a gente pelo caminho da prosperidade. E o problema é que quando a nossa fé ela é baseada em tal ideia, é algo muito ruim, e algo muito ruim nos acontece, melhor dizendo, a gente acaba perguntando, Muitas vezes eu me perguntei isso, eu ficava questionando, como Deus ele poderia fazer isso, como ele poderia quebrar uma promessa como essa que ele fez para mim, ok? Se no fim ele deseja que o meu caminho seja bom e que não seja mal, ok? Se ele sabe os planos que ele tem para mim, os planos de Deus, sabe, Deus nunca vai me colocar numa furada, muito pelo contrário. E muitas das vezes, quando acontecia algo de ruim na minha vida, eu ficava questionando, mas esse versículo aqui, como é que fica essa questão? Porque eu não fazia o contexto do versículo. E sabe qual é o contexto desse versículo? Essa palavra, ela não foi dada para um indivíduo, mas ela foi dada para um povo, para uma nação. Ela foi dada para os exilados na Babilônia, ok? Deus ele está prometendo que ele não desistiu de seu povo, ou seja, ele não desistiu de Israel. E que mesmo que as coisas pareçam sem esperança, eles ainda têm um futuro. E o contexto dos versículos 1 ao 3 explica que esta é uma carta aos exilados, e isso está bem claro. Mas quando o versículo por si só é usado de forma isolada, ele torna-se uma promessa de prosperidade terrena, aí no âmbito pessoal, que Deus simplesmente não faz. O princípio de Deus ser por nós
e nos dar um futuro brilhante é absolutamente verdade. Sim, isso é verdade. Mas esse versículo não é a nossa melhor fonte para essa boa nova ou para essa notícia. E também parece sugerir que vamos caminhar pela vida de forma incólume, ou seja, intocáveis, não vai acontecer nada com a gente de ruim. E o que, infelizmente, não é a experiência de muitos cristãos fiéis. Ok? Todos nós estamos sujeitos a acontecer variados tipos de coisas, de situações, ok? Amém? Próximo versículo, João 8,32. A verdade vos libertará. Poxa, mas esse versículo, o que tem nesse versículo aí? De que forma a gente pode interpretar isso de forma errada ou fora de contexto? Infelizmente acontece. Vamos lá, fora de contexto, uma das expressões culturais populares que começaram como versículos bíblicos, tá? E isso parece ser uma afirmação que diz que a verdade, em oposição a uma vida construída sobre mentiras, é um caminho para a liberdade pessoal, ok? E em um nível, é claro, isso é absolutamente correto. O único problema é que essa leitura ela retira o verso do seu verdadeiro significado extraordinário. E que significado extraordinário é esse? Aí a gente tem que fazer o contexto. Jesus ele está falando aos judeus que haviam crido em sua mensagem, mas que também encontravam dificuldades na interpretação de sua mensagem de libertação. Ok? E muitos deles simplesmente não entendiam o motivo de precisarem de uma nova aliança no lugar da antiga aliança. Ok? Isso não entrava na cabeça dos judeus de forma nenhuma, ok? Então Jesus explica que eles são escravos do pecado e que ele veio para libertá-los da escravidão. E como parte disso, ele se refere a si mesmo como a verdade. Como João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a chave está no versículo anterior. Seguir a verdade significa o quê? Manter o ensinamento de Jesus. Portanto, esse versículo é, na verdade, sobre como Jesus tem o poder de abrir o caminho entre o homem e Deus, bem como o caminho para quem está a segui-lo. Ou seja, a verdade vos libertará. Ou seja, é o próprio Jesus que nos libertou na cruz do Calvário. Ok? Então isso causou uma confusão na cabeça dos judeus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, que seriam enviados. Eles imaginavam que seria outra pessoa, que ele viria de uma forma triunfal, viria não como ele veio, na aparência que ele veio, sabe? Mas viria como um nobre, já que era o rei, o que eles estavam esperando. Enfim, confundiram tudo, né? E Jesus teve que falar depois que o reino dele não era desse mundo, que o reino dele não era comida nem bebida, enfim, toda aquela história que a gente conhece. Tá certo? Então, a verdade aí é o que? É o próprio Jesus, ok? E ele está falando sobre abrir esse caminho que ele aplainou, vamos dizer assim, entre o homem e Deus, ok? E hoje nós temos livre acesso a Deus por causa dessa liberdade. Não é para a gente andar em liberdade, como muitos pensam, tá certo? E querem fazer simplesmente a liberdade da sua vontade ou da sua carne, tá certo? Não é isso.
O oitavo agora, né? Oitavo, Salmo 105, versículo 15. É um versículo polêmico também, né? Muito polêmico esse aqui, mas vamos lá. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ixi, agora a chapa vai esquentar. Vamos lá. Qual a interpretação popular, a interpretação fora de contexto ou a interpretação equivocada? Com ressalvas, tá? Porque a gente vai apresentar aqui a contextualização, mas também vamos fazer algumas considerações aqui a respeito desse versículo. Mas vamos para a interpretação popular. Não se deve falar mal dos líderes da igreja, mesmo que eles estejam agindo de modo errado, pois eles são os ungidos, entre aspas, de Deus, ok? Essa interpretação aqui, a gente, em primeiro lugar, quer levar as consequências dessa interpretação errada. Essa interpretação, ela nos leva ao círculo vicioso do pecado eclesiástico. Primeira coisa, por se sentirem ameaçados por Deus, os crentes acabam não denunciando os pecados dos seus líderes. Ok? Segunda coisa, os líderes corruptos, aproveitando-se, vamos chamar assim, dessa imunidade eclesiástica, não tem a imunidade parlamentar, tem muitos líderes evangélicos que acham que existe imunidade eclesiástica. Eles continuam pecando e as consequências deste círculo vicioso do pecado são o quê? Crentes desanimados, decepcionados, desviados do caminho do Senhor, igrejas doentes, sem a graça, sem o poder de Deus, um baixo nível de envolvimento e comprometimento com a obra de Deus. E o mais grave de tudo, mais cedo ou mais tarde, o nome do nosso Senhor Jesus e do seu santo evangelho, eles vão acabar sendo envergonhados, porque tudo que é feito às escondidas acaba sendo publicado no telhado, como diz lá em Lucas 12:3, ou naquele outro versículo mais conhecido, tudo que está oculto vai vir à tona um dia, ok? Então, é aquele desânimo total. Muitas pessoas não entendem, muitas das vezes, poxa, o ministério, ele estava tão bem, ele começou tão bem, sabe? Um abraço aí para a Lucilene também. Um abração. Para a Lena. Lena, Deus te abençoe, Lena. Deus te abençoe, querida. Amém? Esposa aí do nosso compadre. Nossa a nossa comadre Lena. Amém? Deus te abençoe, querida. Então, aquele desânimo, as pessoas não entendem, poxa, o ministério estava tão bem, começou tão bem, sabe? E de repente começou a desandar, bateu aquele desânimo, as pessoas já não iam mais para a igreja. Enfim, é esse círculo vicioso do pecado, ok? Agora, algumas considerações aqui a respeito do versículo e disso que a gente acabou de falar. Bom, a primeira consideração que a gente tem que fazer é o seguinte: quanto à unção, algumas pessoas vão discordar disso aqui que a gente vai falar. Mas se você discordar, pelo menos nos dê um direito de réplica, ou de tréplica, ou de resposta. Vai lá na nossa live, onde a gente falou sobre o Espírito Santo, e a gente falou muito sobre unção ali. Então, depois você volta lá, nessa live que a gente falou do Espírito Santo, a gente falou muito sobre unção, tá? Primeira consideração, quanto à unção, todos os crentes são ungidos de Deus, e não somente os líderes. Essa questão de unção por parte de Deus, que eram considerados somente os líderes,
ela só funcionou, ela só foi funcional no Antigo Testamento, que eram ungidos reis, profetas e sacerdotes. Só existiam essas unções. Então eram para esses líderes do povo. Agora, quando Jesus morre na cruz do Calvário, e quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a unção. Ok? E eu estou falando isso aqui sem medo de errar. Estou falando isso aqui com base bíblica. Porque a gente deu esse estudo. Tá certo? Mas muitos ainda, né, insistem. Não, porque tem uma unção especial. Não existe unção especial. Não existe unção especial. Ok? Existem unções de serviço funcionais. Fulano foi ungido e separado para fazer isso. Fulano foi ungido e separado para fazer aquilo outro. Mas isso não denota uma unção especial, sabe? Como se a pessoa se tornasse um super crente, né? Chega até a ameaçar o outro, né? Ai daquele que mexer comigo. Ai daquele que mexer, porque eu recebi uma unção especial. Não, gente, não existe isso. Pelo amor de Deus, não existe isso. O próprio Salmo 105 nos ensina isso. Eu estou falando aqui com base bíblica, gente. Olha só o que diz nos versículos 12 a 15. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis ou não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. E se você ainda não está satisfeito com essa resposta bíblica, eu vou te dar outra resposta bíblica. 1 João 2,20. Esse conceito ele é confirmado no Novo Testamento também. Diz o seguinte: vós, ou seja, todos os crentes, vós tendes a unção do santo. Quem é o santo aqui? Eu pergunto para você. Quem é o santo? E note que esse santo está escrito com letra maiúscula. Se fosse santo com letra minúscula, poderia designar para qualquer um. Mas santo, a palavra santo está com S maiúsculo. Esse santo aqui é simplesmente quem? Jesus Cristo. Ou seja, todos temos a unção de Cristo. Claro, se já recebemos Cristo na nossa vida. Ok? Aí sim somos ungidos, beleza? Agora, então todos os crentes, então todos são ungidos. Todos são ungidos. Ok? Agora, tem os ministérios. Um para pastores, um para mestres, evangelistas, profetas, né? Profetas, enfim, ok? E apóstolos, né? Os 5 ministérios. Aí é um outro tipo de situação. É uma separação, é um serviço, tá bom? E nem é unção isso também, tá bom? Nem é unção. Isso aí é um serviço, é um comissionamento. Deus pega, levanta um profeta, levanta um pastor, levanta um apóstolo, levanta um evangelista, levanta um mestre, ok? Para serviço da igreja, tá certo? Então, essa questão aí, eu acho que está bem pontuada na Bíblia, tá bem claro isso daí. Agora, uma outra situação aqui, né? Uma outra consideração que a gente deve fazer. Quanto a falar mal dos líderes da igreja, ou de quem quer que seja, a Bíblia ela nos proíbe tal prática. Tiago 4,11. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aqui entra todo mundo no balaio. Não é só liderança, não. Aqui é para todos. Todos nós, tá certo? Um abraço aí para a pastora Cristiane, que está nos assistindo. Abração, pastora Cristiane. E para nossa irmã Iorvanda também, que está assistindo. Abração, Iorvanda. Beijão. Amém? Então, um abraço aí na comunidade evangélica Deus de Promessas. Amém? Pastor Antônio
Ferreira, amém? Meu tio, amém. Então, falar mal dos líderes da igreja, isso é proibido. A gente não pode fazer isso. Nem dos líderes, nem dos nossos irmãos. Nem de ninguém. Nem de ninguém, ok? Se, né, a outra consideração, por outro lado, qualquer pessoa da igreja que estiver agindo de modo errado, isso seja liderança, ou conforme o meu pai fala, o bancário, é aquele que só fica lá no banco, não tem cargo nenhum na igreja, né? Meu pai costuma falar isso, bancário, né? Eu tô rindo aqui que é muito engraçado, cara. Às vezes meu pai falava cada coisa. Bancário. Agindo de modo errado, ele deve ser duramente disciplinado. Essa pessoa ela tem que ser disciplinada. 1 Timóteo 5,20 nos dá essa instrução. Aos que pecarem, ou seja, aos que pecarem, ele não está fazendo a discriminação ou a distinção, né? Líderes, ou simplesmente membros comuns da igreja, que não fazem nenhum tipo de serviço na igreja. Aos que pecarem, ou seja, todos, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E tem uma exceção aí, neste caso, porque com exceção dos idosos, que também devem ser repreendidos, mas devem ser repreendidos de maneira diferenciada. Isso está lá em 1 Timóteo 5, versículo 1. Ok? Então, a única exceção aí são os idosos. E mesmo assim, eles são repreendidos. Ok? Mas tem uma maneira especial de repreender os idosos. A Bíblia então, já fala lá, né? A Bíblia já... Cara, Paulo ele deixou ali tudo certinho. É a gente que quer fazer do nosso jeito, ou a gente que mete os pés pelas mãos. E muitos problemas na igreja poderiam ser evitados se a gente seguisse essas instruções aqui, ok? Então, qual seria a interpretação correta desse versículo, ok? Que a gente não deve tocar, né, nos ungidos do Senhor. Né? E tem muita gente que não aceita essa repreensão. Não, porque eu sou ungido de Deus. Eu sou ungido. Não, jamais. Isso é calúnia, sabe? Isso é calúnia que estão levantando contra a minha vida. Ok? Gente, nada ficará oculto, diz a palavra. Tudo vai vir à tona. Ok? E ainda mais nesses últimos dias aí que estamos vivendo, nesse tempo de calamidade que a gente está vivendo. Olha, muita coisa vai surgir aí, sabe? Mas vamos lá, isso é assunto para uma outra live. Vamos lá. Qual seria a interpretação correta desse versículo? A gente não deve falar mal de ninguém, seja um líder da igreja ou de um membro comum, pois todos os crentes são ungidos de Deus e a Bíblia nos proíbe de ficar falando mal dos outros, ok? No entanto, a Bíblia também diz o seguinte: se alguém está em pecado, ele deve ser repreendido publicamente. E essa repreensão, ela tem que ser em amor. Não é como muitos fazem aí, que simplesmente escorraçam as pessoas da igreja. Sabe? Só falta mandar a pessoa para um exílio. E é para que os outros tenham temor. Para que os outros tenham temor. Não é para que os outros façam um terror. Exatamente. Exatamente. A Iorvanda colocou aqui um comentário lindo, pastor, que o Senhor está falando do jeito que eu entendo. Saudades de vocês. Deus continue os abençoando, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que a gente está falando uma linguagem aqui que todo mundo entende, sabe? E isso aí é uma coisa que a gente, sabe, principalmente eu pedia muito a Deus, falar como Jesus falava, como Jesus explicava, de uma maneira que as pessoas podiam entender, sabe? Que tinham acesso
a informação. É isso que a gente quer, sabe? Olha, foi muito importante esse comentário, irmã Yorvanda, sabe? Muito pertinente esse comentário aí. Eu fiquei muito feliz em ler esse comentário, sabe? Saber que a gente está no caminho certo, a gente está no rumo certo, sabe? Que as pessoas estão entendendo. Que as pessoas estão entendendo, porque o objetivo da live, o objetivo dessa missão aqui, desse chamado da eclesia, né? Que a gente coloca lá nas chamadas, né, pro vídeo, né? Dessa palavra que Deus colocou pra gente, ok? É justamente isso. Eclesia, chamados para fora do sistema religioso e dos conceitos e dos valores, né, deste mundo. É isso que, sabe, Deus comissionou a gente para a gente estar fazendo. Amém? Fiquei muito feliz com esse comentário aí. É sinal que a gente está no caminho certo. Amém? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer que a gente faça. Amém? E olha, é muito bom a gente estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, né? E saber que está tendo fruto. Amém? Amém? Amém. Então, querido, não devemos falar mal de ninguém, seja um líder da igreja ou um membro comum. Todos são crentes, são ungidos de Deus. A Bíblia nos proíbe de falar mal dos irmãos. Mas, se alguém está em pecado, isso deve ser repreendido de forma pública, claro, em amor, com sabedoria, sabe? Não é escorraçar a pessoa, não é exilar a pessoa, não é segregar a pessoa, nada disso, ok? Vamos lá para o próximo. A gente já está partindo pro final desse estudo da live. Tiago 3,10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim, ok? É que é um pouco polêmico também, mas se a gente, repito, fizer uma hermenêutica, fizer um texto-contexto, a gente vai entender aqui do que está falando, tá certo? Qual a interpretação popular? Há poder em suas palavras. A maioria das pessoas acredita que o que alguém diz pode virar bênção ou maldição. Por isso ficam recebendo as palavras boas e amarrando as palavras de maldição para evitar que assim elas saiam por aí e elas se cumpram, elas se materializem, elas se tornem realidade na vida da pessoa, ok? Aí tem aquela famosa frase, tá amarrado em nome de Jesus. Espera aí, vamos considerar algumas coisas aqui e examinar o que a Bíblia nos diz a respeito disso. O que Tiago 3,10 está nos dizendo é o quê? É que da boca de alguns cristãos, isso aqui a gente está fazendo um contexto, tá bom? Não é nada aqui da nossa cabeça, é o contexto de acordo com a palavra. Tiago está nos dizendo que da boca de alguns cristãos estavam saindo palavras agradáveis e palavras ruins, ok? A Milena também está falando aqui, estou amando esses estudos, todos os sábados, muito gratificantes, já estou vendo a palavra de Deus com mais entendimento. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, ô Milena, depois, se você quiser, eu posso mandar para você alguns vídeos para você ver também, porque, olha, isso aí eu falo, cara, sem medo assim de errar e sem... Algumas pessoas aqui me conhecem a Darlene, nós não somos soberbos, sabe? A gente está fazendo isso aqui, mas tem muito mais gente fazendo também, e melhor até do que a gente está fazendo. A gente assiste muitos vídeos pelo YouTube, muitas pregações, muitas lives de estudo também a gente assiste, tá bom? E tem muita gente boa fazendo aí um excelente trabalho de entendimento, tá? Isso não é mérito só nosso, não.
tem muito mais gente boa aí. Depois, se você quiser, a gente pode passar para você alguns links de vídeos assim de pastores, principalmente da linha do Evangelho Reformado, né, que trazem uma abordagem do Evangelho e da Palavra de Deus, assim como a gente está trazendo. E esses pastores aqui, a gente tem se espelhado neles, sabe? Tem sido referências para a nossa vida, né? O Paulo Borges Júnior é um, o pastor Zé Bruno, né, da igreja Casa da Rocha, em São Paulo, também é outro que eu sou fã dele, fã no sentido de admirar o trabalho dele, né? Não é que eu sou, ele tem fã-clube, não é nada disso, tá? Admiro o trabalho dele. Então o pastor Paulo Borges Júnior tem sido uma referência pra gente, o pastor Zé Bruno também tem sido uma referência. O Zé Bruno já é há muito tempo, né? Desde a época lá, né? Ele ainda tem, né, a banda Resgate, né? Que é uma banda também que, assim, eles compõem músicas assim pra gente refletir, a gente pensar, né? Diferente dessas músicas habituais, né? O gospel, né? Que a gente ouve e que, ao invés de ajudar, ele tem atrapalhado muito, né? Essas músicas assim. O pastor Augusto Nicodemos, ok? Pastor Augusto Nicodemos. Então, pastor Paulo Borges Júnior, o pastor Zé Bruno, pastor Augusto Nicodemos, pastor Jonas Madureira também, que eu descobri há pouco tempo, tá bom? E tem um outro pastor agora que eu esqueci o nome dele, Marcos Granconato. Então, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Zé Bruno, pastor Augusto Nicodemos, pastor Jonas Madureira e o pastor Marcos Granconato. Assiste, procura lá no YouTube qualquer vídeo desses. Agora, assim, principalmente que eles estão falando da Bíblia, do Evangelho em si, olha, tenho certeza que Deus ele vai abrir muita coisa aí na tua mente, na mente aí dos amados que acompanham a nossa live. A gente tem se espelhado nesses. E os internacionais, eu poderia citar aqui o Tim Keller, né, que, na minha opinião, é um dos maiores, é o maior teólogo vivo que nós temos. Eu falo vivo porque tivemos os que já passaram, né, mas o Tim Keller, ele está aí na ativa, né, e sabe, são pregações assim sensacionais, coisas assim que a gente fica pensando, cara, como é que o cara conseguiu, né, ter essa visão aqui desse texto, cara, é uma coisa assim impressionante, né? Amém. Mas muito bom, assim. Vamos lá. O que Tiago está dizendo é que da boca dos cristãos estavam saindo palavras agradáveis e palavras ruins. Uma outra consideração em Tiago 3,10, ele não está dizendo que da boca deles saíam graça divina e feitiços. Ele não está falando isso, né? Uma outra consideração que a gente podia fazer é que não se pode negar que há algum poder nas palavras humanas. Tem poder? Sim, mas é poder humano. E que poder humano é esse? É o poder de influenciar. É o poder de tomar decisões, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, um pai que vive dizendo coisas mais para os seus filhos, ok? Você é um burro, você é um desgraçado, você, sabe, não presta para nada, você não vai chegar a lugar nenhum, ok? Esse pai, ele vai ver essas coisas se cumprindo na vida deles, mas não é porque ele jogou feitiço sobre os seus filhos, mas que por influência, ele fez esses filhos acreditarem, e principalmente na infância, nas besteiras que ele falou. E do mesmo modo, agora vamos para o outro lado, um pai que vive elogiando
que vive incentivando os seus filhos, sabe? Não, vamos lá, você não conseguiu, mas na próxima você vai conseguir. Vamos lá, você é capaz, você é forte, sabe? Você vai conseguir, você vai vencer, você vai superar isso, sabe? Você vai melhorar, eu tenho certeza disso, né? Esse pai, ele vai ver, ele que faz essas coisas, ele vai ver essas bênçãos se cumprindo na vida dos seus filhos. Não porque ele também jogou a graça, ele soprou a graça divina, né, na vida dessas crianças, dos seus filhos, mas porque ele fez o quê? Ele fez os seus filhos acreditar nessas coisas que ele falou a respeito dos seus filhos, ok? Então, qual é a fundamentação bíblica, então, para a gente estar falando isso aqui? Lamentações de Jeremias 3, 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Ou seja, bênçãos e maldições procedem somente da boca de Deus. Amém? O que esse texto está nos dizendo é bem simples. Não existe ninguém que diz, e assim acontece. E se alguém diz, e assim acontece, é porque o Senhor o mandou falar. E nesse caso, trata-se de quê? De uma palavra profética, e não de uma maldição lançada por um ser humano. Note que eu falei palavra profética, ou seja, aquilo que Deus mandou falar, porque tem muita gente aí falando o que Deus não mandou falar, e tem muita gente falando profetada, dando profetada em vez de uma palavra profética. Profetada é aquilo que eu acho ou aquilo que eu sinto na minha carne, ok? Não é uma palavra profética, é algo que o Senhor mandou falar para uma situação específica, ok? Então, muito cuidado com isso também. Muito, mas muito cuidado com isso, tá bom? Tem gente que fala, bota até o Espírito Santo, bota na conta do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo não falou nada. Isso é coisa da tua carne. E isso, ao invés de ajudar, vai confundir mais as pessoas. Porque você vai falar, não vai acontecer, e a pessoa ela pode desanimar e simplesmente abandonar, esfriar sua fé. Olha o problema que você está arrumando. E às vezes pode muito ser cuidado. O desejo do teu coração, mas não é aquilo que Deus quer. É diferente de eu falar, olha, eu desejo, eu tenho no meu coração, eu desejo, eu peço a Deus que isso aconteça para você. É diferente. Isso, mas isso não significa que vai acontecer. É diferente, é um desejo meu. Eu não falei assim diz o Senhor, ou o Espírito Santo falou comigo. Gente, se Deus não falou, fica quieto. Cala a boca. É melhor você ficar quieto, calar tua boca, do que falar coisa que Deus não mandou falar. Isso é muito sério. Olha, eu fico irritado com gente que tem essa prática, sabe? Que sai falando tudo, sabe? Deus não mandou falar nada. Gente, isso já causou tanto problema, mas tanto problema, sabe? Mas Deus tenha misericórdia dessa pessoa, amém? Das pessoas. Das pessoas que fazem isso. Bom, qual outra consideração? É da boca do Altíssimo que sai tanto o mal, ou seja, a maldição, quanto o bem, ou seja, a bênção. A Deus pertence isso e mais ninguém. Eu não posso liberar bênção ou maldição para a vida de qualquer um. Quem faz isso é Deus. Mas eu posso orar? Posso. Eu tenho direito de orar. Eu posso fazer isso. Ó, Senhor, poxa, Senhor, abençoa aquela pessoa, ele está precisando, sabe? A necessidade dele, Senhor. O Senhor está vendo a necessidade. Senhor, abençoa, tem misericórdia. Isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. Orar, pedir a Deus para ter misericórdia, para abençoar. Isso eu posso fazer? Posso fazer. Mas isso pertence a Deus. Liberar bênção e maldição é com Deus. A gente não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso.
nem temos o poder para fazer isso, ok? Com a interpretação correta, então, desse versículo, da boca dos seres humanos saem palavras que podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Críticas, xingamentos, elogios, reconhecimento, etc, 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 ok? E somente da boca de Deus é que vai sair a bênção celestial ou a maldição. E se alguém fala alguma coisa e assim acontece, é porque essa pessoa, até mesmo sem saber, foi a boca de Deus naquela situação. Ostílio está na área, cheguei, paz, quando não souber o que dizer, não diga nada e pronto. Exatamente. Amém. Como eu te falei aqui, cala a boca, fica quieto. Fica quieto, simplesmente fica quieto. Entendeu? Fica quieto. Fica quieto. Só fale se tiver certeza, sabe? Só fale se tiver certeza. Não, foi Deus que falou comigo, ele tá mandando assim, tal. Confirma de novo, entendeu? Não, tem certeza, Senhor? Tem certeza. Só fala quando tiver certeza. Amém? Faz igual a Ofélia lá naquele programa humorístico que tinha, né? Ela falava assim, eu só abro a minha boca quando eu tenho certeza. Ok? Vamos lá, outro versículo, Oséias 6,6. Misericórdia quero e não sacrifício. Interpretação popular. A palavra sacrifício nesse texto tem sido interpretada, sabe como? Esforço. Lamentavelmente, muitos crentes têm usado esse versículo para se safar de algum trabalho na igreja, que eles se sentem que vai demandar um grande esforço pessoal. Ou seja, eles falam assim, Deus não quer sacrifício não, meu irmão, sabe? Sacrifício já foi feito, né? Algumas considerações sobre esse versículo. Os sacrifícios citados nesse texto, eles se referiam ao que? A oferenda de animais no templo, conforme era prescrito na lei de Moisés. Não tem nada a ver com a ideia de esforço, tá? E nessa declaração também, uma outra consideração que a gente pode fazer é que Deus não estava acabando com os sacrifícios. Isso só viria a acontecer quando? Quando da morte de Jesus. Ou seja, seria o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo que Deus aceitaria e aceitou, ok? Uma outra consideração que a gente tem que fazer é que nesse versículo Deus estava dizendo para o povo que não adiantava ficar oferecendo um monte de sacrifício no templo e ao mesmo tempo estar vivendo uma vida em pecado e deixando de usar de misericórdia para com os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ok? Uma outra consideração que a gente pode fazer é o seguinte: o esforço pessoal, ele é amplamente ensinado nas Escrituras. Se o cristão não se esforçar ao máximo, pouco ou nada, ele vai conseguir na sua carreira. Não se esforça não, meu irmão. Não trabalha não, para ver se as coisas vão cair do céu para você. Não corre atrás não, para ver se as coisas vão acontecer. Não vão acontecer não. Qual seria a interpretação correta? Qual seria o contexto? Qual seria a interpretação contextual bíblica em cima desse versículo? Deus, ele não estava acabando com os sacrifícios do templo, ok? Mas sim, ele estava lembrando ao povo que todo aquele ritual era completamente vazio e sem significado, se não viesse acompanhado de uma vida piedosa e de atos de misericórdia para com os desfavorecidos, ou essa classe aí que ele listou. E quanto ao esforço pessoal, a Bíblia, ela é clara. O crente, ele tem que se esforçar e muito, mas muito, até o ponto de fazer não um apenas, mas diversos sacrifícios pessoais para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, querido, olha, é um sacrifício, é um esforço enorme que a gente tem que fazer. E o próprio Jesus falou isso,
né? O reino de Deus, ele é tomado à força, ou seja, tem que empreender o que? Movimento, atitude, força de vontade em nós, para que esse reino ele possa ser tomado, ok? Então, a interpretação desse versículo de acordo com o contexto bíblico é essa, tá bom? Vamos lá, então, a gente já está encerrando. Tem mais dois, né? 1 Coríntios 1:12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Qual a interpretação popular quando a gente lê esse versículo? O final é engraçado, tá? Muita gente vai se surpreender. A interpretação que muitos fazem é o seguinte: bom, dentre aqueles irmãos de Coríntios, né, somente os últimos eram espirituais, pois somente eles diziam: eu sou de Cristo. Vamos considerar algumas coisas. O apóstolo Paulo estava repreendendo todos os irmãos de Coríntios, porque a igreja ela estava dividida quanto à liderança. Ou se sujeitavam a Paulo, outros a Apolo, ou a outros se sujeitavam a Cefas. Porém, estes últimos, ou seja, aqueles que diziam eu sou de Cristo, estavam dizendo, na verdade estavam dizendo, nós não nos sujeitamos a nenhuma liderança espiritual humana, somos de Cristo. Qual seria a interpretação correta, então? Dentre aqueles irmãos de Coríntios, estes últimos, aqueles que diziam eu sou de Cristo, eram os mais carnais de todos, porque eles estavam rejeitando os líderes espirituais da igreja comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Olha, durante muito tempo eu pegava o final do versículo e falava, eu sou de Cristo. Olha que interpretação errada que a gente fazia, ok? Novamente, aqui, né, precisamos contextualizar. Não adianta pegar versículo isolado e simplesmente tecer uma explicação, uma interpretação isolada. A gente precisa ler o contexto, gente. Senão a gente vai se embananar tudo. Ok? E o último versículo dessa noite, 1 Pedro 3:3. É um versículo, eu não diria polêmico, né? Mas em questão de aqui costumes, né? De alguns irmãos nossos aqui, né? 1 Pedro 3:3. O vosso adorno não seja um enfeite exterior como as tranças dos cabelos, ou o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos. Qual a interpretação popular? Qual a interpretação fora de contexto? As mulheres não devem usar enfeites, brincos, maquiagens, tranças, joias e vestidos luxuosos. Vamos lá, algumas considerações antes da gente partir para o contexto bíblico. Primeira consideração é que em 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 6, ele está ensinando como as esposas de maridos não crentes devem proceder para ganhar o companheiro para Jesus. Ok? Então, estava ensinando ali para as companheiras como ganhar o companheiro, ok? Se esse texto estivesse proibindo alguma coisa, estas proibições elas não se aplicariam às solteiras, nem às esposas de marido crente, ok? Uma outra consideração é que estas mulheres que estão aqui discriminadas no texto, elas eram esposas de escravos. Eles foram desterrados
e eles estavam passando por várias provações de ordem social e financeira. Isso está registrado lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no início, tá bom? Se esse texto estivesse proibindo alguma coisa, seria um dos maiores absurdos que o apóstolo Pedro teria escrito em sua vida. Pois a mulher do escravo, ela não tinha enfeites, ela não tinha joias de ouro, elas não iam no salão arrumar o cabelo e elas não possuíam vestidos de luxo. Ok? Qual seria a interpretação então correta ou a interpretação contextualizada biblicamente? O apóstolo Pedro, ele não estava proibindo absolutamente nada, porque aquelas pessoas não tinham nada. Ele estava sim confortando, ele estava trazendo uma palavra de alento para aquelas esposas de escravos que não tinham dinheiro para se arrumar, dizendo que o mais importante, ou seja, aquilo que realmente iria atrair, aquilo que realmente ganharia as pessoas, e no caso dela, os seus maridos, para Cristo, é o quê? É o íntimo do coração, um espírito manso, tranquilo, porque assim, dessa forma, se adornavam, se enfeitavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Amém? Então, essa é a interpretação contextual e a gente fecha essa live com esse versículo aqui. Tá certo? Semana que vem a gente tem a última parte desse estudo sobre os versículos mal interpretados. E na semana que vem, querendo Deus, é claro, com a permissão dele, né, e com o aval dele, da gente estar aqui fazendo a live, a gente vai trazer mais alguns versículos, tá? Para a gente estar debatendo aqui, interpretando de acordo com a luz da palavra de Deus e de acordo com as técnicas de hermenêutica, de exegese, enfim. E algumas frases populares e ditados populares que muitos falam que são versículos, mas não são, né? Tipo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Isso não está escrito na Bíblia. Isso é um ditado popular, é uma frase que muitos falam. Mas a gente vai trazer essas frases de acordo também com a palavra de Deus, alguns versículos ali similares, tá bom? A gente poderia estar fazendo isso aqui e com certeza, com a permissão de Deus, a gente vai estar fazendo no próximo sábado. Então, aguarde aí, não perca a próxima live, querendo Deus, no sábado que vem, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Você beijão para todos. Ficou com a gente aqui até agora, você que vai entrar mais tarde, depois, amanhã, outro dia, não sei. Você que vai compartilhar a live, você que vai entrar lá no nosso canal, o link do nosso canal tá aí, tá bom? Os vídeos já estão atualizados, né? Provavelmente a gente deve postar esse aqui amanhã, tá bom? E então eu agradeço aí a todos, tá bom? Grande abraço, domingo, né? Tenha um bom domingo, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, Deus possa abençoar a todos, né, de acordo com as suas necessidades, que elas possam ser supridas em Cristo Jesus, amém? Esse é o desejo do nosso coração, amém? Que Deus guarde a tua casa, a tua família, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né, principalmente nessa fase assim crítica que a gente tem vivido neste mundo, a nível mundial, aqui a gente está falando, né, essas doenças que têm surgido, né, a gente mal saiu do Covid e
já tem notícias que estão surgindo outras doenças por aí, né? E aqui em Portugal não é diferente, mas conforme diz o nosso amigo Sorin, né? A gente não tem que temer essas coisas, a gente tem que temer a Deus. Esse é o temor que a gente tem que ter. A gente teme a Deus. Essas doenças a gente enfrenta e com a vontade, com a permissão de Deus, né, a gente suplanta, a gente supera. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Que Deus tenha misericórdia das famílias que perderam entes queridos, né? E eu digo isso aqui não de maneira catastrófica nem apocalíptica, mas a gente sabe que os tempos são maus, os dias são maus e muita gente acha que vai melhorar, mas a gente tem vivido as profecias, muita coisa se cumprindo e a tendência pela Bíblia é as coisas elas tomarem um caminho contrário do que muitos têm falado, né? As coisas piorarem, mas piorarem que a gente fala no sentido do sistema que rege esse mundo, né? A gente sabe que podem até piorar, mas em contrapartida nós temos Deus na nossa vida, nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo a gente passando por algumas situações complicadas e difíceis, mas temos a certeza que Deus está conosco. Amém. Amém? Que Deus está conosco. E conforme o apóstolo Paulo falou, se a gente fosse imaginar só o melhor para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos miseráveis. A gente sabe que tem outra vida. A gente sempre sabe que tem o outro lado da página. A gente só está vivendo um lado, mas tem o outro lado da página, o outro lado da moeda. Nós temos uma vida espiritual e essa vida espiritual ela é eterna. Amém. Amém? E isso é o que importa. Isso aqui é passageiro, né? Tudo vai passar, mas a gente sabe que a palavra do Senhor e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. E é nessa esperança, é nessa vida, é nessa condição favorável que a gente se apega, que a gente deposita a nossa fé. Amém? Obrigado aí, boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela tua participação. E se Deus tocar no teu coração, compartilha esse estudo, compartilha essa live, esse trabalho. Você vai estar ajudando não só a gente, não apenas a gente, mas o reino de Deus. É o reino de Deus que a gente levanta a nossa espada aqui todo sábado e a nossa bandeira é o reino de Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe aí. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz. Que Deus abençoe. Grande abraço para todos.